Muito bem. Pronto, muito boa tarde a todos. Esta é a última Smart Discussion deste mês de janeiro. Tivemos 8 coadores, duas muito especiais, que foi com o Cardeal Tolentino Mendonça e ontem com o António Damasio. Acho que foram sessões muito especiais e, portanto, quem pôde estar, penso que gostou, acho que foram sessões interessantes. Mas as outras também são, e, portanto, é um grande gosto termos aqui hoje connosco duas pessoas amigas que dispensam apresentações. O embaixador Francisco Seixas Costa, portanto, que é uma pessoa conhecida de todos, um diplomata, um homem, no fundo, muito ligado a tudo que tem a ver com a gestão estratégica internacional, também muito do lado dos negócios, que já esteve connosco noutros contextos, mas que acedeu, e eu acho que foi muito interessante esta oportunidade, a estar aqui hoje connosco, em conjunto com um amigo, que é o Henrique Boné. Nós fomos colegas há muitos anos na primeira edição do mestrado, na altura da pós-graduação em Ciência Política, do professor João Carlos Espada. O Henrique é conhecido de todos, tem feito um trabalho fantástico do ponto de vista de discussão e de promoção de tudo que tem a ver com o ideal europeu, além de outras intervenções em que está. Uma nota só sobre as próximas sessões, que costumamos fazer aqui. Portanto, nós em fevereiro vamos iniciar um ciclo novo, que é muito interessante, sobre os talentos da diáspora. A ideia é trazer aqui à discussão aquilo que são alguns dos nossos talentos que estão um pouco por todo o mundo. Vamos começar pelo Brasil, com duas pessoas que muitos não conhecem, mas que têm feito um trabalho fantástico naquele mercado e naquele país. Depois, na quinta-feira, vamos ter uma sessão também deste ciclo sobre uma outra parte do mundo, pronto, um bocadinho mais dinâmica nos tempos que correm, que é os Emirados Árabes, com a Rita Sousa Coutinho, portanto, penso que é conhecida de muitos, e o Ladislau Batalha. Em ambas vai estar a Magda, que é a responsável do Conselho de Diáspora. E na linha de diversificarmos os temas, e temos aqui coisas sempre diferentes, no dia 9 vamos ter uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante, que é uma sessão sobre o turismo na Madeira e nos Açores. Nós vamos ter aqui connosco os dois secretários regionais, cada um dos governos regionais, a Beta Cabral dos Açores e o Eduardo Jesus da Madeira, e que nos vão trazer aqui uma discussão sobre como é que nos Açores e na Madeira é bom ir para fora e cá dentro. Outra sessão confirmada já no mês de fevereiro vai ser no dia 23 com o professor Luís Cabral, como sabem, é professor na Universidade de Nova Iorque e que há pouco tempo também assumiu responsabilidades no Centro de Políticas Públicas da nova SBE e que vai estar cá connosco precisamente para falar sobre esse tema. Mas pronto, antes disso, passamos ao nosso tema. O embaixador começa, depois o Henrique segue e depois temos uma conversa entre todos. Temos aqui pessoas muito interessantes e acredito que vamos ter aqui uma discussão interessante. Embaixador, muito obrigado e mais uma vez, muitos parabéns, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos e a todos. Este tema é um tema que dá para dias, dá para meses de discussão. E, naturalmente, o fator que mais, de certa maneira, mobiliza esta discussão chama-se Donald Trump. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. Nós entramos num mundo novo com Donald Trump e a Europa entrou num mundo novo com Donald Trump. A Europa passou A Europa é um ser mutante que vai alterando a sua qualidade à medida dos desafios que se lhe colocam e que ela própria coloca a si mesma. A questão do alargamento, por exemplo, é um desafio que a Europa colocou a si mesma, no sentido de tentar, do grande alargamento, no sentido de tentar aproveitar a janela de oportunidade que era uma fragilidade conjuntural do poder em Moscovo, e esse alargamento foi feito, como foi feito o alargamento da NATO, mas, naturalmente, esses alargamentos não são neutrais relativamente aos equilíbrios que trazem para dentro da União e aos desafios que esses mesmos desequilíbrios trazem. Mais do que isso, não são neutrais relativamente ao próprio olhar da União face ao exterior, ao seu near abroad, porque o near abroad se altera também e se alterou também. Eu diria que quando a União Europeia faz o último grande alargamento, e eu ponho de parte o alargamento aos países neutrais, à Áustria, à Suécia e à Finlândia, a União Europeia teve como consciência a ideia de que tinha que responder àquilo que era o bater à sua porta de países que se tinham acabado de libertar de uma tutela diversa. Havia uns que eram membros da União Soviética, outros que estavam sob a tutela da União Soviética num quadro diferenciado, mas fê-lo, eu diria, por um imperativo ético, por um imperativo estratégico, mas provavelmente, isso é mais do que evidente, nunca
tirou as consequências à partida daquilo que seriam, que seriam os efeitos práticos desse mesmo alargamento na própria dinâmica interna da União e no modo como a União iria ser, digamos, esticada em termos de exigências. Nós damos conta hoje que a Rússia, e muitos desses países, como é óbvio, entraram para a União, e em particular entraram para a NATO, vale a pena dizer, pela desconfiança que tinham em que a evolução em Moscovo se pudesse dar num sentido negativo, e vieram a confirmar essa mesma evolução, isto é, todo aquele ambiente que num certo momento se criou no pós-Guerra Fria, relativamente à possibilidade da evolução, de dentro da nova Rússia haver, digamos, um caminho democrático mais ou menos claro, acabou por se não confirmar, e alguns desses mesmos países só faltou dizer-nos I told you so. As coisas eram o que para eles pareciam. Por um lado, vale a pena. Eu sou funcionário diplomático, fui funcionário diplomático e gosto sempre de ver a questão do outro lado. E do outro lado, o que ficou muito claro, e a invasão da Ucrânia deixou isso muito claro, a Rússia nunca perdeu a ambição de resgatar aquilo que tinha sido a derrota que a União Soviética teve na Guerra Fria e que levou à sua implosão, a Rússia mais 14 países. Se durante algum tempo o discurso russo foi um discurso acomodatício e um discurso, digamos, de mostrar ao Ocidente que estava a caminhar ao seu lado, muito rapidamente a própria evolução autocrática dentro da Rússia deu sinais que os países que têm mais experiência dentro da União Europeia face à Rússia rapidamente sublinharam de que o caminho da Rússia não era esse. E, portanto, nós começámos a perceber, e a União Europeia começou a perceber, que havia ali um caminho hostil e que claramente tentava recuperar aquilo que perdeu na Guerra Fria. E a Guerra Fria não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida. Um país que perde uma guerra, quente ou fria, perde-a com todas as suas consequências. E a Rússia não quer tirar as consequências dessa perda e, pelo contrário, quer garantir pela magnificação e pelo potenciar do discurso nacionalista, no fundo, a recuperação. Não digo que é a totalidade do Império, claro que não a vai ter, mas a recuperação daquilo que possa ter desse mesmo Império e muito em especial, tentando criar na sua fronteira próxima alguma instabilidade. Eu tenho uma tese muito antiga de que a Rússia gosta de ter uma instabilidade à sua volta, uma instabilidade que torne os países à sua volta e a sua near abroad relativamente instáveis e sem grande segurança, porque isso lhe permite, digamos, ter um poder objetivo de influência e inclusivamente de intrusão na vida política interna desses mesmos países. A Ucrânia estava a ser, para a Rússia, claramente um terreno. A Ucrânia é um grande país e é um país que estava a ter uma opção claramente pró-ocidental e a Rússia não podia tolerar isso na sua lógica. E volto a dizer, como diplomata, eu tenho que me pôr na lógica dos outros. E ao não poder fazer isso, digamos, uma das contestações mais imediatas, e há um texto que eu recomendo sempre que se leia, de dezembro de 2021, de Sergei Lavrov aos ministros dos negócios estrangeiros dos países da União, no sentido de dizer o que nós gostávamos, é tão simples como isso, é regressar ao status quo ante, isto é, ao momento em que a NATO não se tinha alargado até às fronteiras da Rússia. Este raciocínio, que é um raciocínio que para a Rússia é óbvio, e que se calhar agora começa outra vez a ser óbvio até para os Estados Unidos, é um raciocínio que deixa sem resposta a questão de saber se os países que estão envolvidos nesse movimento, aqueles que entraram para a NATO, os países de Visegrado e os países bálticos, se não têm eles próprios alguma palavra a dizer relativamente ao seu futuro. E eles tiveram essa palavra a dizer. E essa palavra a dizer é a sua decisão de entrada para a NATO e a sua decisão de entrada para a União Europeia. Diz-se, mas isto desequilibrou a NATO face à Rússia. Desequilibrou claramente, não há mais pequena dúvida. Mas é a vontade dos povos, exercida democraticamente, precisamente por países que tiveram a possibilidade de regressar à democracia, que se objetiva nessa decisão e no alargamento prático da NATO.
A certa altura, nós demos conta, isto ficou muito claro ao longo de 21, 22, que a palavra da Rússia não valia nada. Lembremos-nos todos o que dizia Putin pouco tempo antes da invasão da Ucrânia, que nunca iria invadir a Ucrânia. E, portanto, a União Europeia, digamos, muito impulsionada por uma leitura que é pilotada pelos países mais próximos da Rússia, nomeadamente a Polónia, mas também os países bálticos, que são, digamos, the next best em termos da ação militar russa, começaram a criar e a criar dentro da União Europeia a noção de que a nossa segurança passava pela defesa da segurança da Ucrânia. E esta leitura é aquela que prevaleceu dentro da União Europeia e que, mais do que isso, criou imediatamente a seguir à invasão da Ucrânia uma unidade, eu diria, praticamente única na história recente da União Europeia face a uma ameaça externa, a algo que foi visto como uma ameaça externa. E isto teve um efeito importante naquela altura, e nesses momentos a União Europeia pôde contar, dentro dos Estados Unidos, com uma administração que colaborou naquilo que foi a ação de contenção ou tentativa de contenção através do reforço do poder militar de Kiev daquilo que era a agressão russa na Ucrânia. E fez os esforços que tinha que fazer, e esses esforços foram grandes, vale a pena dizê-lo, foram esforços significativos, foram esforços que, apesar de tudo, vale a pena lembrar, não tiveram um impacto negativo sobre as políticas dentro da União que mais mobilizam as populações dos países NATO, nomeadamente as políticas sociais. Apesar de tudo, foi possível fazer isso com os orçamentos normais dentro da União Europeia. Mas os Estados Unidos vieram lembrar, e bem, que a União Europeia teria ela própria que tomar conta, ou o pilar europeu da NATO teria que tomar conta da sua própria segurança, porque esses Estados Unidos que aí vinham traziam uma leitura diferenciada relativamente ao compromisso americano na Europa, e era preciso que a Europa tomasse conta de si própria. Isso foi dito, aliás, de uma forma não apenas blunt, já tinha sido dito no passado por Clinton, já tinha sido dito por Obama, e depois foi dito por Trump de uma forma muito clara. E a União Europeia fez esse esforço. Os países NATO dentro da Europa, incluindo, portanto, também a Bélgica, peço desculpa, a Noruega e o Reino Unido, fizeram essa reflexão e disseram aos Estados Unidos: nós estamos preparados para fazer este avanço para colmatar aquilo que era o nosso atraso em termos de contribuição financeira para o esforço global de defesa. Vale a pena lembrar aqui uma coisa que eu acho que é justo dizê-lo. A Europa sempre pensou que era do interesse dos Estados Unidos estar na Europa, porque sempre pensou que os Estados Unidos se consideravam um poder europeu e que, no fundo, a sua segurança estava garantida pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos nunca deixariam cair a Europa. Aliás, há um país que pensou isto e de que todos nós agora falamos muito, mas que na altura não foi muito falado relativamente ao seu compromisso militar, que foi o Canadá. O Canadá também estava muito. Um Canadá, um país do G7, um país com uma grande riqueza, também pagava muito pouco para a NATO. E isso é uma das razões que, de certa maneira, dá aos Estados Unidos algum leverage relativamente a esta provocação que tem havido face ao Canadá. Mas os países da União Europeia, de certa maneira, foram por esse caminho e pensaram que este é o caminho a fazer. E mais do que isso, se lembrarem bem, quando se discutiu dentro da União Europeia a necessidade de utilizar esse financiamento, procurou-se dulcificar, de certa maneira, esse financiamento, no sentido de dizer esse financiamento também vai ser para as indústrias europeias, vai ser para um conjunto de áreas de natureza económica ou científica que podem ter impactos no próprio crescimento dentro da União. Ora bem, só que a curto prazo as coisas não são bem assim, porque a curto prazo a União, para responder àquilo que são que é a exigência imediata, que é a necessidade de dar dinheiro à Ucrânia para sustentar este tempo de ataque russo intenso, vai ter que comprar aos Estados Unidos. E os Estados Unidos sempre, curiosamente, viveram nisso, mas nunca o diziam de uma forma tão, eu diria, tão clara, tão desbragadas, assim se pode dizer. E os Estados Unidos, a certa altura, disseram: vocês não só têm que nos comprar a nós o orçamento, vão para os 5% e compram-nos a nós o material militar através do vosso orçamento, como também compram o nosso gás. Vocês têm que deixar de vender gás à Rússia, mas compram-nos a nós e aos noruegueses.
E, portanto, nós a certa altura damos conta, dentro da União Europeia, que os Estados Unidos têm uma agenda de natureza egoísta e puramente transacional, que diferia ligeiramente do tempo dos Estados Unidos Biden, porque não estando completamente excluída essa postura americana de defesa obsessiva dos seus interesses, Biden, de certa maneira, envelopava toda esta posição no sentido da defesa dos direitos humanos, no sentido da defesa da soberania da Ucrânia, no sentido da defesa de uma ordem internacional diversa com a qual nós nos sentíamos solidários. Esta nova administração americana traz tudo isto de uma forma quase obscena, e mais do que isso, e deixa perfeitamente claro, como aliás deixou claro na Venezuela relativamente à democracia e ao petróleo, e deixa claro na Europa relativamente à soberania da Ucrânia e relativamente à venda de armamento e à venda de gás à Europa, deixa claro que isto é feito por motivos transacionais. E isto, de facto, cria aqui um gap entre uma Europa que tem valores e princípios e que baseia aquilo que é, digamos, a federação desses mesmos valores naquilo que é a linha comum que junta 27 Estados, de um país que claramente coloca a sua agenda nacional em cima da mesa de uma forma, volto a dizer, obscena. E este é o primeiro grande problema europeu, que é o sentir-se praticamente sozinho na praia. A Europa sente-se sozinha na praia, sente que tem uma dificuldade, que é a dificuldade imediata de sustentar aquilo que foi o esforço de apoio à Ucrânia, e tem depois uma dificuldade interna, que tem a ver com o tempo, que é garantir a sua unidade, e em particular garantir a não ausência de fadiga que possa afetar essa mesma unidade nos próximos tempos. E o que é que a Europa pode fazer? Os tais desafios europeus. A Europa não tem muitas armas à sua disposição. Tem algumas, mas não tem muitas, e em particular tem dentro de si aquilo que é normal. Eu sei que isto não é bom de ouvir a alguns ouvidos, mas que é normal naquilo que é uma organização que tem 27 Estados-membros e que, dentro desses 27 Estados-membros, há sempre umas ovelhas negras relativamente àquilo que é a sua vontade coletiva. A vontade coletiva dentro da União não se espelha apenas por maiorias, espelha-se também pela necessidade, em áreas que foram consideradas essenciais, em que foi considerado essencial haver um consenso, espelha-se pela necessidade de trabalhar em conjunto. E diremos, mas há países que estão a fugir desse mesmo sistema. Pois a Europa costumava ter, e sempre teve no passado, e o Henrique Porné sabe isso tão bem ou melhor que eu, alguns mecanismos de natureza lateral para poder convencer algumas dessas ovelhas negras e potências mais relutantes a virem a jogo a seu tempo. Provavelmente não vamos conseguir fazer isso, e isto levanta-nos um problema, que é um problema que sistematicamente vem acima da mesa, que é, mas então teremos provavelmente trabalhar o nosso modelo institucional, no sentido de garantir uma capacidade decisória mais unificada e mais consonante com aquilo que são os interesses esmagadoramente maioritários que prevalecem dentro da União. Pois, mas isso levanta um outro problema, que é um problema porque nós somos democracias e porque nós somos entidades que têm alguma segurança jurídica, levanta um problema que é saber como fazer isto sob o ponto de vista institucional. Um novo tratado europeu, uma mudança da ordem institucional. Eu relembraria apenas que qualquer mudança da ordem institucional na União Europeia implica unanimidade. O Tratado de Lisboa assim o diz, os outros tratados assim o diziam no passado, e, portanto, este é um projeto que tem aqui dentro de si uma extrema dificuldade sob o ponto de vista de salto qualitativo. Dir-se-á, mas então vamos começar a trabalhar por agregação de forças dentro da Europa, aqueles que estão, os like-minded, fazendo uma integração diferenciada, cooperações reforçadas, os círculos concêntricos, aqueles que estão mais de acordo com certas políticas. Pois, mas isso levanta um outro problema, que é o seguinte, há dois problemas, aliás, que é ter uma Comissão Europeia que representa todos os países a trabalhar apenas para aquilo que é a política de alguns, aqueles que querem avançar, e levanta um outro problema que tem a ver com a legitimidade democrática, que é saber qual é o Parlamento
o Parlamento perante o qual responde estas novas políticas. É o Parlamento a 27 em que estão lá os representantes dos países que não fazem parte dessas cooperações reforçadas, ou é um Parlamento mais reduzido? É que se é um Parlamento mais reduzido, esse Parlamento não existe no plano institucional. Isto levanta-nos aqui graves problemas e, em particular, isto prende-se a outro tempo, que é uma mudança qualitativa em matéria de agregação e de emanação de forças políticas dentro dos vários países europeus. Nós assistimos, aliás, estimulados, digamos, pela nova administração americana, à emergência dentro da Europa, através do modo democrático de funcionar da Europa, de países que cada vez mais, são mais relutantes relativamente à própria ideia europeia e à própria consecução de objetivos que nós consideramos essenciais para aquilo que é a própria dinâmica de sobrevivência da própria União. E, portanto, a Europa está aqui, de facto, de certa maneira, esmagada, por um lado, por aquilo que é militarmente a agressão russa e os desafios que isso cria em termos da necessidade de muito rapidamente conseguir encontrar fórmulas para resistir a isso e para se preparar para o futuro que daí vem, e façam os Estados Unidos, que nós não sabemos se são conjunturais ou não. Eu também não consigo desligar-me da ideia de que esta administração americana não quer dizer que seja um intervalo, porque a seguir pode vir J.D. Vance, pode vir Marco Rubio, seja lá o que for. Mas, apesar de tudo, pode haver outra América no futuro. E apesar de tudo, nós temos que perceber uma coisa. A nossa expressão como entidade coletiva à escala global, União Europeia, teve sempre, nos momentos em que foi capaz e foi eficaz na sua ação, teve sempre uma relação positiva com o outro lado do Atlântico, com o parceiro americano. Neste momento isso está quebrado, está parado, não significa que esteja quebrado para sempre, eu não quero de maneira nenhuma pôr uma pasada de terra sobre a relação transatlântica. Acho que, em particular, países como o nosso, que mantém a relação transatlântica como um elemento essencial da sua própria dinâmica, até porque não saímos do sítio geopoliticamente, devemos manter essa ideia e devemos aculturar essa ideia. E aqui quais são, e para acabar, a meu ver, as duas fragilidades europeias. Uma delas eu sei que é bastante discutível, mas eu acho que a União Europeia, que se mantém muito firme relativamente à questão da Ucrânia e que, a meu ver, foi de certa maneira até desafiada, eu acho com alguma ligeireza, mas pode-se dizer que essa ligeireza é tática. No último discurso de Zelensky em Davos, acho que teve muito mais a ver com a ideia de se colar aos Estados Unidos do que propriamente provocar a Europa, mas isso de certa maneira também provocou a Europa. Mas essa mesma Europa, que reage, e bem, relativamente àquilo que são as agressões russas dentro da Ucrânia, essa mesma Europa fragilizou-se extremamente, na minha opinião, e esta também é uma ideia polémica, relativamente à questão de Gaza. A circunstância, eu vou dizer isto com todas as palavras, de um morto em Kharkiv não ser equivalente a um morto em Gaza, torna a União Europeia, digamos, uma entidade cuja força moral foi reduzida. E aquilo que era a grande capacidade da União Europeia no plano internacional, a sua capacidade moral, a sua ideia de ser um soft power, até na ligação aos países do Sul e na sua relação com outras entidades, torna-se, a meu ver, extremamente mais fragilizada a partir do momento em que a atitude em relação a Gaza foi extremamente cobarde e foi não só isso, foi extremamente cúmplice pelo seu silêncio em muitas ocasiões e pelas atitudes tomadas, nomeadamente pela Presidente da Comissão, nesse tempo. E isto, na minha opinião, fragilizou muito a União Europeia, fragilizou muito a sua capacidade de ação no mundo e, de certo modo, digamos, é uma outra Europa que, confesso, não é bem a minha Europa, que aí está, com todos estes problemas e com todas estas dinâmicas que é preciso desenvolver, porque temos que as desenvolver, porque temos que definir as nossas próprias capacidades e o nosso modo de estar e o nosso modo de afirmar o nosso poder, mas temos que as defender sempre,
porque essa é a lógica europeia, com duas questões: a questão dos direitos humanos, a questão do respeito pela igualdade das circunstâncias, independentemente da proximidade geográfica dos conflitos, e isto é um ponto básico. Esta União Europeia não pode fragilizar-se em termos de princípios, e por isso mesmo esta União Europeia deveria, e não está a fazê-lo, estar na primeira linha da defesa do multilateralismo e devia estar na primeira linha da defesa das Nações Unidas, independentemente de nós sabermos os bloqueios que existem dentro das Nações Unidas, mas fazendo perceber, particularmente a dois países, que é os Estados Unidos e a Rússia, que aquilo que é o bloqueio dentro das Nações Unidas é provocado pelos dois membros permanentes do Conselho de Segurança, que se chamam Estados Unidos e a Rússia. E, portanto, não é a culpa das Nações Unidas. As Nações não estão unidas devido àquilo que foi a fragilização provocada por estas duas superpotências dentro da própria Conselho de Segurança. E não venham pedir que os outros 192 países, ou 191 países, sejam corresponsáveis por aquilo que eles próprios criaram relativamente à destruição de uma máquina que tinha sido criada a seguir à Segunda Guerra Mundial, e mais do que isso, que não se resume ao Conselho de Segurança. As Nações Unidas são um órgão extraordinário, com uma pleiade de instituições absolutamente essenciais para a gestão da regulação mundial em determinadas áreas, clima, trabalho, seja lá o que for, as montanhas de questões que ali existem, e é de uma grande irresponsabilidade este silêncio por parte da União Europeia relativamente ao atentado que os Estados Unidos estão a fazer ao multilateralismo. Muito bem. Passamos ao Henrique, de imediato, e depois iniciamos a discussão. Muito obrigado, Jaime. E muito obrigado ao embaixador Francisco Seixas da Costa, que eu acho que fez aqui uma exposição fantástica. E eu vou, aliás, fazer, se estiverem de acordo, vou tentar ser mais impressivo do que propriamente fazer uma coisa muito longa, porque eu acho que já houve aqui muita coisa dita, com a qual eu estou muito de acordo. Portanto, não vou querer repisar, embora tenha que voltar a alguns dos temas, só por uma questão de consistência e de se perceber. E depois tentarei ir a alguns dos aspectos que o Francisco disse e que eu ou concordo e acho que devem ser sublinhados, ou tendo um ou outro ponto posso discordar. Mas eu acho que há aqui algumas coisas para onde nós temos que começar por olhar. A primeira é reconhecermos que a União Europeia, por muito que gostássemos que fosse, não é uma potência. E um dos dramas dos europeus é que quando discutem o que se passa no mundo, discutem sempre como se a União Europeia se devesse comportar como se fosse uma potência. Não é, não tem as características para ser uma potência e mais, e os europeus não estão, pelo menos até hoje não estiveram, disponíveis para dar à União Europeia os instrumentos e inclusive os instrumentos legais para que fosse uma potência. E, portanto, nós temos que lidar com esta circunstância. Primeira questão. Segunda questão, uma coisa que o Francisco dizia que eu acho que é muito importante, que é esta ideia da União Europeia como um ser mutante. A verdade é que chamar a União Europeia a tudo o que houve historicamente, só para facilitar a conversa, mas a verdade é que aquilo para que foi criada a União Europeia, quando foi criada, o mundo em que foi criada já não existe. E, portanto, a União Europeia, chamemos-lhe assim, criada para garantir a paz dentro do continente, evitar a guerra entre França e Alemanha, não é esse o nosso problema de hoje. E os países que foram aderindo por razões diferentes. Nós, portugueses, por exemplo, não aderimos por isso. A Europa Central e de Leste não aderiu por essa razão. Portanto, a Europa vai sendo coisas diferentes ao longo do tempo. E eu acho que essa é uma das ideias mais importantes para pensarmos a Europa agora. Isto é, no fundo, a União Europeia, tirando para aqueles que têm um sonho europeu de construção federal e, portanto, o objetivo é construir essa federação como um projeto europeu, para os Estados tem sido, sobretudo, um veículo útil que vai variando a sua função e a sua utilidade ao longo da história. E, portanto, temos que olhar para ela para ver o que é que ela serve neste momento, que necessidades é que ela serve e cumpre, sem prejuízo de ter que responder a um conjunto de valores. Mas essa diferença parece-me ser importante. E eu diria que os europeus, hoje em dia, no fundo, temem a Rússia, estão preocupados com a China e têm dúvidas, para usar um pleonasmo, para usar um eufemismo, têm dúvidas sobre os Estados Unidos. E depois, cada um dos países da União Europeia olha para estes três temas de maneiras diferentes, como é evidente. Porque se nós pensarmos, por exemplo, na questão da Ucrânia, ou da Rússia, vista a partir da perspectiva da Ucrânia, eu concordo com o que o embaixador Francisco Seixas da Costa dizia. Eu acho que a questão essencial é a da Rússia não poder tolerar a viragem ao Ocidente da Ucrânia, mas
tende-se a falar de 2014 como o ponto inicial. Eu acho que temos que andar mais para trás. E aquela eleição em que o candidato presidencial foi envenenado, a Rússia foi tentando evitar que a Ucrânia se aproximasse do Ocidente. E quando já não tinha mais nenhuma maneira de o evitar, fez a intervenção militar. E, portanto, houve um caminho que foi sendo seguido, mas a preocupação da Rússia era não querer a Ucrânia ocidentalizada. E muito mais do que a NATO é o problema do vírus democrático. Uma Ucrânia próxima da Europa é uma Ucrânia potencial, é uma Ucrânia democrática, e isso é uma ameaça à Rússia. A mim parece-me, continua a parecer, que esse tem sido um dos principais problemas. Mas para dar uma noção de como nós olhamos para a Rússia de maneiras diferentes, eu lembraria a adesão da Finlândia e da Suécia à NATO é muito mais significativa, acho, do que às vezes nos parece. Porque a Finlândia e a Suécia, quando entraram para a União Europeia, não entraram para a NATO precisamente porque entenderam que a sua suposta neutralidade, que tinha durado até ao fim da Guerra Fria e que, deixando de ser necessária, lhes permitiu entrar na União Europeia, portanto, não precisaram de manter-se formalmente neutros, embora estivessem do lado de cá. A partir do fim da Guerra Fria, podem aderir à União Europeia e aderem num instante, é a adesão mais rápida, mas não veem necessidade de entrar para a NATO porque não acham que haja uma ameaça. Parênteses para a história. Por acaso havia um finlandês eleito, um deputado europeu finlandês eleito por França, que nós portugueses conhecíamos bem, o Ari Vatanen, que quando estava no Parlamento Europeu, precisamente nessa época, dizia que o problema não era a Rússia, o problema não era a União Soviética, era a Rússia, e ele, como aqueles que entraram da Europa Central e de Leste, dizia isso e dizia que se não era o I told you so, era I'm telling you now. E portanto, nesta altura deve estar a pensar I told you so, porque de facto eles foram avisando. Mas, portanto, eu acho que isso é um sinal de há uma parte da Europa que olha para a Rússia e não tem dúvida nenhuma de que a ameaça é séria, porque senão a Finlândia e a Suécia não teriam entrado para a NATO. Depois temos a outra peça, o outro país que mudou radicalmente o seu posicionamento, que são os Estados Unidos. É evidente que os Estados Unidos de Biden, os que fizeram o IRA, o Inflation Reduction Act, que era um desafio à estratégia europeia do Green Deal, e portanto concorriam connosco, não são só os nossos aliados que em todas as circunstâncias estão próximos de nós, mas esses Estados Unidos, apesar de tudo, apresentavam-se com um desafio completamente diferente. Por muito que nos custe, e quando eu digo nos custe estou a falar de quem seja, por exemplo, atlanticista, eu sou muito, por muito que nos custe, esta América, e eu não sei qual é que vai ser a próxima, mas a América desta administração não é a América com que nós contávamos. E a verdade é que isso foi dito, tem sido dito com toda a clareza. Foi dito quando J.D. Vance foi à Conferência de Segurança de Munique, está dito na Estratégia de Segurança Nacional, foi dito agora no que foi feito em relação à Groenlândia. Ou seja, estes Estados Unidos parece-me que, não olham para a Europa como aliados, mas olham para as democracias liberais europeias como adversários. E, portanto, estão a apoiar partidos que possam subverter a ordem política tradicional na Europa, porque esses sim podem ser seus aliados ideológicos. E esta questão não é de todo irrelevante para a nossa relação com os Estados Unidos. Já agora, atalhando caminho, eu daqui não concluo que nós devamos cortar laços com os Estados Unidos, concluo que nós temos que procurar quem nos Estados Unidos pensa como nós, isto é, há mais nos Estados Unidos quem acha que este afastamento entre europeus e americanos é grave para a segurança dos americanos e é grave para os interesses americanos. De resto, no tema da Groenlândia, percebeu-se que houve vários atores americanos que foram reagindo de forma mais visível ou menos visível. É, aliás, significativo que algumas notícias davam conta de que entre os militares americanos havia rejeição da ameaça militar à Groenlândia. Parece-me que o Pentágono percebe que no dia em que houvesse uma intervenção militar na Groenlândia, que sinceramente não acho que estivesse nos cálculos, mas que no dia em que houvesse, a segurança, os interesses dos Estados Unidos estavam fundamentalmente postos em causa. Mas temos que equacionar essa possibilidade. E depois há outra peça de que de repente deixámos de falar, que é a China. Uma das coisas que eu noto na União Europeia, aqui em Bruxelas, nos últimos 12 meses, desde a eleição de Trump, é que a China, que era percebida como a ameaça principal, sobretudo uma ameaça económica, mas também a ideia do rival sistémico, de repente deixou de se falar regularmente da China dessa maneira, começou até a falar-se da China como
uma forma de trazer algum equilíbrio. Aquilo que Carney foi fazer à China recentemente não é nada que não ande na cabeça dos líderes europeus. Há, aliás, um discurso dúplice, porque a União Europeia diz uma coisa, os Estados-membros, um a um, vão à China tratar da sua agenda bilateral com a China. Há aqui uma agenda dúplice na relação com a China. Mas houve uma alteração claramente na Europa, porque o que seria de esperar se não tivesse acontecido o que aconteceu com os Estados Unidos no último ano, é que nós estivéssemos a olhar para os Estados Unidos, para a China como sendo o maior desafiador. Mas a verdade é que a China é manifestamente o tal desafiador económico, mas o rival sistémico que nós estávamos à espera que fosse, e quando dizíamos isso, dizíamos a pensar que a China desafiaria a ordem política das democracias liberais e, portanto, tinha uma ambição de destabilizar a ordem política das democracias liberais. A verdade é que, olhando para o que os Estados Unidos dizem em Munique, dizem na sua estratégia de segurança nacional, os Estados Unidos estão, nesse capítulo, ou melhor, esta administração americana está ela a comportar-se como esse rival sistémico. E, portanto, há aqui um problema. Mas a verdade é que nós não podemos nem devemos ignorar aquilo que nos preocupava em relação à China. E, portanto, vamos ter que recalibrar a maneira como olhamos para a China, mas isso tem que fazer parte da maneira como pensamos esta realidade. Outra nota é, provocando um pouco, sem mexer nos tratados, aliás, a pandemia foi um bom exemplo disso. Sem mexer nos tratados, a Comissão Europeia teve imensas novas competências que não estavam previstas. A União Europeia é um desafio para os juristas porque é profundamente criativa. Quando se imagina que os juristas são cinzentos e quadrados, se há coisa que temos sido, que os juristas têm sido, é criativa. A União Europeia, muitas vezes, sem mudar as regras escritas, muda radicalmente os seus comportamentos. E o último Conselho Europeu de dezembro foi um sinal, não este último, mas o de dezembro, se olharmos para aquele Conselho Europeu, na verdade, a realidade institucional já não corresponde à realidade política. Na sala estavam 25 Estados-membros, mas na verdade só 25 deles é que estão alinhados com aquilo que é o pensamento da União Europeia. Dois deles, a Hungria e a Eslováquia, estão desalinhados daquilo que são a lógica europeia. E um deles, e um outro, não estava na sala, mas é aquele em que todos pensam e em cujos interesses todos pensam quando estão a decidir. Ou seja, a Ucrânia não está dentro da sala do Conselho Europeu, mas está na cabeça de todos os que estão na sala do Conselho Europeu. E, portanto, na verdade, aquele Conselho já funciona de outra maneira. Mas há mais ainda, porque quando pensamos depois na dimensão da segurança, acrescentamos dois países, a Noruega e, sobretudo, o Reino Unido, ao nosso cálculo. Portanto, na verdade, as instituições que nós temos já não estão a par e passo da realidade que nós temos. E o embaixador falava de uma coisa que é interessante, é que isso vai criar desafios complicados. O Parlamento Europeu sempre conviveu bem com o facto de trabalhar sobre o euro sem pôr de fora os deputados que vêm de países que não são da zona euro. Trabalhar sobre a agenda social sem pôr de fora a Dinamarca, que tinha o seu opting out. Mas tudo isso era, apesar de tudo, ligeiro face àquilo que nós vamos provavelmente encontrar no futuro. Nós começamos a preparar para ter estas coligações e estas cooperações reforçadas, que depois no Parlamento não têm reflexo, e não é viável dizer que só podem votar os deputados do Parlamento, os deputados vindos dos países que fazem parte, mas vai ficar uma coisa difusa, tal como a própria Comissão Europeia quando está a trabalhar para estas coligações. É aí que eu acho, acrescentando a isto, que há um papel importantíssimo que o Presidente do Conselho Europeu pode vir a ter, que é de ser uma espécie de cauda do cometa, ou seja, é fazer a ligação entre estas coligações que vão surgindo e o resto dos Estados-membros da União Europeia. Ou seja, eu não estou à espera que em todas as reuniões, em todos os momentos, estejam todos os Estados. Eu tenho consciência que há uma estadualização destas discussões, isto é, estamos num momento muito mais dos Estados, porque estamos a discutir temas que são de soberania, e, portanto, é difícil que isto não seja ao nível dos Estados, e, portanto, vamos encontrar circunstâncias em que vão 6 Estados-membros da União Europeia a Washington reunir com o Presidente dos Estados Unidos. Mas o Presidente do Conselho Europeu vai ter que fazer aqui a ponte, ser essa cauda de cometa que
não fala em nome dos restantes, mas tem que fazer a ponte com os que não estão nessas reuniões. É a única maneira de tentarmos manter aqui alguma consistência. Não fala em nome da Europa, mas tem que fazer a ponte entre uns e outros, para que não se desfaça esta regra. Agora, parece-me que vai ser em coligações, em cooperações reforçadas, que algumas vão ter de incluir países que não fazem parte da União Europeia, porque algumas destas respostas precisam de Estados que não são membros da União Europeia. E, no fundo, foi isso que o Primeiro-Ministro do Canadá disse em Davos. No fundo, aderiu a estas coligações quando fala destas cooperações entre as médias potências. O que é que a Europa precisa mais de fazer? Bom, a Europa recebeu 3 relatórios que estão longe de estarem postos em prática. O relatório Draghi, o Letta e o relatório Ministro. Na verdade, o nosso problema é que nós estamos tão desorientados com o que se passa à nossa volta que estamos com alguma dificuldade em dizer, em pôr-nos num caminho. Nós já percebemos que o caminho por onde estávamos a ir não é, já percebemos que temos de fazer coisas diferentes, não é certo que saibamos o que é que queremos fazer. E mesmo esta agenda de desregulação, conforme o ângulo de onde a virmos, uns dirão que é apenas make-up de desregulação, ou seja, algumas indústrias dirão isto não é a desregulação ou desregulamentação que era essencial, outros dirão isto vem criar instabilidade, porque havia uma agenda política no qual as empresas estavam a contar e estavam a investir em função disso, imagine-se o tema do Green Deal, e, portanto, isto cria instabilidade e incerteza às empresas que investiram e, portanto, há aqui um peso, um custo enorme para aqueles que foram os primeiros a avançar, mas outros dirão, ainda vamos a tempo de corrigir o caminho e, portanto, não continuemos por o caminho por onde se estava a ir. Ora, esta tripla visão cria uma enorme dificuldade do ponto de vista da agenda económica. Há aqui uma coisa que é certa. A Europa, não tendo um exército único, não terá nos próximos tempos. Mas também não é preciso ter, porque a NATO tem peso e não tem um exército único. Tem um exército principal, que é uma coisa diferente. Mas não tem um exército único, portanto, e não decide por maiorias, decide por unanimidade. Mas insisto, tem um exército principal. Mas isso está a alterar aqui dentro da União Europeia. Uma organização que foi feita para, e voltamos à tal razão de ser original, que foi feita para consensos, para evitar conflitos, não está preparada para tomadas de decisão que ultrapassem essa lógica, esse racional. Não é da natureza da União Europeia preparar-se para impor a vontade de muitos à vontade de todos. E, portanto, isto vai ser difícil, vai ser muito difícil conseguir isso. Não dobrando as instituições, vamos ter que ir por esse caminho das coligações. Agora, do ponto de vista económico, o que é que nós vamos ser capazes de fazer? Nós estamos a apostar nos acordos de comércio internacional, embora com mensagens um pouco bizarras, porque de manhã dizemos ao Mercosul que sim senhor, passados 26 anos desta é que é, e à tarde o Parlamento Europeu diz espera só mais um ano e meio, mais coisa, menos coisa, porque temos que resolver aqui uns detalhes. A seguir, vamos à Índia dizer vamos assinar aqui um grande acordo também, mas imaginam a confiança que a Índia tem olhando para o que se está a passar com o acordo do Mercosul. Embora feita esta caixa, a verdade é que nos últimos anos a União Europeia tem assinado uma quantidade de acordos de comércio que são significativos. Mas cria-se a dúvida se nós somos capazes de o fazer ou não com estes mecanismos de arranque e de atraso. E, portanto, não é claro para onde é que nós queremos ir. Eu compreendo as limitações de política interna, mas ou conseguimos que os líderes europeus olhem para a realidade e vejam todos a mesma coisa, e eu acho que esse é o grande desafio, não é institucional. É conseguir que os líderes europeus olhem para a realidade, vejam todos a mesma coisa e sejam capazes de dizer aos cidadãos europeus que estão a ver a mesma coisa. E, portanto, se nós estivermos dependentes, se estivermos condicionados pelo presidente francês ter que estar sujeito, como está naturalmente, aos processos eleitorais e, portanto, ter que arrastar o Mercosul e depois a Irlanda e depois a Itália e por aqui fora, isto não vai acontecer. Portanto, ou há a assunção, em alguns casos, de que perderam, faz parte deste jogo, mas queremos o mais importante que é estar juntos, ou há o dizer isto é mais importante do que algumas agendas internas. Uma destas duas coisas é necessária para conseguirmos caminhar juntos. A alternativa, impor a vontade, não me parece que vá acontecer. Isto é impor a vontade contra, passar a vida a votá-los contra, isso não vai acontecer. Não me parece que vá ser o caminho.
Outra nota que a mim me preocupa é nós estamos a fazer duas coisas em simultâneo difíceis. Por um lado, queremos fazer acordos comerciais com várias regiões do mundo, por outro lado, há uma agenda proteccionista em curso. Vai ser publicada e já saiu uma versão draft do chamado Industrial Accelerator Act, que está cheio de preferências regionais e locais. Isto é um jogo complicado de equilibrar, não é muito fácil querermos ser abertos ao mundo e queremos ser proteccionistas ao mesmo tempo. E, portanto, isto é um exercício muito difícil. Há uma pressão neste momento política, assim como tivemos no tempo da globalização, há uma pressão política contrária. Mas essa agenda não é compatível com a agenda desta espécie de manter a globalização das médias potências, que é a agenda do primeiro-ministro canadiano, que me parece que é mais lógica para os nossos interesses. E depois temos discussões adiante, a discussão sobre o quadro financeiro e a discussão sobre o alargamento, e que não são dissociáveis, porque para muitos países olhar para o alargamento é olhar para a distribuição financeira, e por outro lado, a agenda do quadro financeiro é a agenda das prioridades, onde é que nós pomos as prioridades. A mim parece-me que a proposta da Comissão acabará por ter sucesso, porque a Comissão o que fez foi cortou nos orçamentos no que vai para os Estados-membros que tradicionalmente recebem mais da coesão, mas deu-lhes flexibilidade e, portanto, no fundo, o que disse aos governos foi: tomem um cheque mais pequeno, mas façam o que quiserem com ele, e, portanto, eu acho que os governos acabarão por aceitar isso porque preferem flexibilidade, mesmo que isso venha com um cheque mais pequeno. Agora, e agora aqui nós portugueses, ou começamos a olhar para os outros fundos, para os fundos da competitividade e por aqui fora, para os horizontes da Europa, ou vamos continuar sentados à volta de um orçamento e de um bolo que reduziu o tamanho. E, portanto, vamos nos queixar que o próximo bolo é mais pequeno. Portanto, nós ou olhamos para o outro bolo, ou vamos estar a comer menos do bolo. E isso parece-me um erro importante. Um outro aspecto que me parece que é preciso percebermos é que nesta lógica dos alinhamentos diversos dentro da União Europeia, ou destas coligações de vontade diferentes, vão surgir novos eixos. Porque, por exemplo, para a Europa Central e de Leste, ou para alguma Europa Central e de Leste e para os Bálticos, por um lado, o que Trump diz sobre a Groenlândia é ameaçador, por outro lado, a ameaça russa de tal maneira que o afastamento em relação aos Estados Unidos preocupa profundamente. Para a Alemanha, isto vem com um custo acrescido, isto é, a Alemanha está preocupada porque tem noção de que lhe vai ser pedida cada vez mais uma maior responsabilidade, e isso tem um custo para a Alemanha, mas por outro lado, a Alemanha não está muito disponível, e acho que já tem dito isso de diferentes maneiras, mas tem-no dito, não está muito disponível para ter que andar à velocidade que a União Europeia consegue andar, e portanto, se não se conseguir fazer dentro da União Europeia, far-se-á em cooperações reforçadas. Se não se conseguir fazer em cooperações reforçadas, a Alemanha inventará outros caminhos, porque eu julgo que é um dos aspectos mais significativos esta preocupação que a Alemanha tem tido de ficar com responsabilidades isoladas. Deixa-me dar aqui um parênteses e estou a chegar ao fim. Quando se estava a discutir o envio de carros de combate para a Alemanha, para a Ucrânia, aquilo que a Alemanha a certa altura dizia o tempo inteiro era que falo-ia desde que os Estados Unidos o fizessem também. E aquilo que me parece que a Alemanha estava a dizer desde o princípio era não queria ficar sozinha com a responsabilidade principal de fazer o apoio à Ucrânia. Ora, a verdade é que neste momento os Estados Unidos já não apoiam a Ucrânia, os Estados Unidos limitam-se a deixar-nos apoiar a Ucrânia com o que lhes compramos. E, portanto, essa preocupação da Alemanha é grande e é séria. E, portanto, a Alemanha não quererá deixar de fazer coisas com França, com o Reino Unido, porque não quer ficar com uma responsabilidade só. E eu diria que nós temos todo o interesse em que essa responsabilidade seja de facto partilhada, porque a história também nos sugere que não é uma ideia completamente desprovida de risco achar que a segurança europeia se faz com a França e com a Alemanha, sobretudo para não parecer que estou a invocar fantasmas, sabendo que a AfD está a crescer e sabendo que em França o partido da Sra. Le Pen está a aproximar-se do poder e, portanto, não é completamente errado pensarmos que é bom diversificar estas alianças. Isto tudo dito, não sejamos também tão trágicos, a verdade é que, com dificuldade, a Europa conseguiu manter-se fundamentalmente unida, conseguiu ir mobilizando recursos para apoiar a Ucrânia. A maior parte dos europeus continua a estar alinhada na posição em relação à Ucrânia, consegue fazer acordos comerciais por esse mundo
e portanto mantém esse sentido de responsabilidade, e tem conseguido perceber quais é que são os seus principais interesses. E, ao contrário do que aconteceu, e é curioso, ao contrário do que aconteceu em agosto, quando não foi capaz de usar aquilo que é suposto ser o seu maior instrumento de política externa, que é o comercial, não foi capaz de usar com os Estados Unidos. Desta vez, em relação à Groenlândia, não fomos os únicos, parece-me que o que se passou dentro dos Estados Unidos contou muito também, mas fomos capazes de produzir algum efeito. E, portanto, tudo isto junto faz-me crer que estava-nos a faltar um discurso inspirador. Eu acho que o Primeiro-Ministro do Canadá teve o discurso inspirador, e à volta daquele discurso, daquele conceito, no fundo, se quisermos, de realismo com valores, de pragmatismo com valores, a expressão que ele usa é realismo com valores, que eu acho que nós nos vamos ter que orientar, exigindo aos líderes europeus que sejam capazes de ter a coragem de dizer que estão a ver a mesma coisa e, portanto, encontrarem caminhos comuns sem termos que forçar a nota institucional, porque não há condições, já para não dizer tempo, não há condições para fazer alterações institucionais nos próximos tempos. E pronto, tentei ser o mais Sim, breve que senhor. consegui. Foram duas intervenções muito complementares, para não termos agora algum tempo para discussão. Quem quiser colocar alguma questão ou comentário, é sempre livre de fazer, basta levantar a mão. Eu tomo a liberdade, que temos aqui o Dr. Silva Penedo, que foi um antigo ministro e também teve funções europeias há alguns anos. Quer colocar alguma questão do Dr. Silva Penedo? E depois passaremos a outras pessoas. Não estamos a ouvir, tem que. Estas tecnologias às vezes. Já Muito bem. está. Já está, sim, senhor. Primeira conclusão, o tempo que eu vivi na Europa, entre as nações europeias, não tem nada a ver com o tempo de hoje. É totalmente diferente, não tem nada a ver. E, portanto, eu costumo, quando li o relatório Draghi, eu dizia que fiquei não preocupado, fiquei assustado, perante estas duas lições que nos deram sobre o ambiente. Eu reforço a perplexidade de estar sempre perdido. Gostava de ter um toque de otimismo no meio disto tudo, mas sinto perdido, porque desde o impasse institucional ao impasse que os Estados Unidos veio criar também agora na Europa, esta posição da Alemanha, que o Francisco Brunet fala muito bem, de não quer ficar isolada, sozinha, perante a Alemanha, e uma posição da Alemanha que, na parte financeira, melhorou bastante em relação ao passado. O ano passado nem queria falar em eurobonds, nem queria falar de dívida soberana, nem nada disso. Hoje as coisas são diferentes, mas de facto eu não tinha nenhuma questão a pôr em concreto, mas Muito apenas bem. saio desta conversa com uma grande preocupação em relação ao futuro, porque não tinha certezas, agora fico com mais incertezas em relação ao ano passado. Falo muito de saber que há jovens, no caso do Francisco, ainda têm doses de otimismo, e espero bem que consigam cultivar essa dose de otimismo para nos dar boas notícias no tempo. É verdade que a Europa passou momentos muito complicados e sempre saudável. Muitos muito complicados. Mas este momento agora é muito mais complicado que qualquer um dos outros. Muito bem. Paulo Santos. Este ponto que foi muito bem, de que a Europa nasceu um projeto de paz, Sim, muito sim. bem, tem o seu papel, mas agora não esse projeto de paz tem que ser visto com outra roupagem, que não foi a roupagem, sabe, 50. Muito obrigado. Muito bem. Enquanto outras pessoas não se manifestarem, eu vou tentando criar aqui. Portanto, vamos tentar ter 3 ou 4 questões, comentários e depois passamos aos oradores. Temos aqui o nosso amigo Paulo Santos, que também é um homem muito ligado a estes temas. Paulo, alguma questão ou algum breve comentário? Não sei se me estás a ouvir bem. Estamos a ouvir. Não estamos a ver, mas estamos a ouvir. Ah, Não, estamos a ver, estamos a ver. Muito bem. Sim, sim. ok. Bom, bem, em primeiro lugar, os meus cumprimentos a ti e naturalmente a dois grandes amigos que acabaram de fazer mais uma vez uma intervenção muito, muito, muito interessante. E que naturalmente nos levaria a estar aqui a falar muito tempo sobre várias das questões que suscitaram. Eu vou só colocar 3 ou 4 questões muito diretas. Muito bem. Em relação ao Francisco, saudá-lo mais uma vez. E até porque faz anos hoje, não é? Portanto, não é? Não sabia. É, faz anos hoje, exatamente. Parabéns. Muito bem. Porque então, Francisco,
caiu na asneira de fazer na quê? Quarta-feira. Não Exatamente. sei quantos anos, mas pronto, como é que é? Ainda se os desfizesse, mas fazê-los não parece de quem tem muito miolo. Eu costumo dizer que cheguei aos 36 anos e deixei de fazer anos, passei a fazer temperaturas, só que agora, nesta altura, já começa a estar com temperaturas muito altas. Ok. Muito Muito bem. rapidamente, muito rapidamente. Eu só queria fazer duas perguntas ao Francisco e que têm a ver com aquelas duas fragilidades que ele referiu. Em relação a Israel, eu percebo, enfim, esta duplicidade moral, eu percebo o argumento, mas gostava de perguntar, primeiro, se não é compreensível a dificuldade que a Europa teve, como no fundo, enfim, uma boa parte do Ocidente tem na relação com Israel, em tomar posições mais ou menos, eu diria, mais radicais, mais violentas, mais fortes, e lembrar, por exemplo, que a Europa suspendeu o acordo de associação com Israel de 2000 e, portanto, só desse ponto de vista deu um sinal muito forte. Mais do que isso, o que é que poderia ter feito? Enfim, não tenho alguma dificuldade em perceber, até porque dentro da Europa há grandes divisões em relação a essa posição. E depois, no que diz respeito ao multilateralismo, o Francisco também disse que a Europa tinha tido uma atitude cobarde, julgo eu, e que não tinha defendido o multilateralismo e a ONU. Bom, eu acho que, aliás, o Henrique falou sobre isso, pelo menos estes acordos de comércio livre, enfim, os acordos multilaterais que a Europa, bilaterais ou multilaterais que a Europa tem e que tem desenvolvido e que tem aprofundado, são um sinal contrário, são um sinal de multilateralismo e da aposta nisso. Mas eu também acho que não se pode pedir à Europa muito mais do que isso, com outro tipo de manifestações é que pode fazer, sobretudo em relação à ONU, que tem, de facto, um Conselho de Segurança que a torna quase impotente na maior parte dos casos. E relativamente ao Henrique, a minha pergunta é sobre a Europa não ser uma potência e ser para muitos europeus, para muitos líderes europeus, cada vez mais, ou eu não disse cada vez mais, mas ser um veículo útil para a defesa dos seus interesses. Bom, mas justamente a Europa é o contrário. A Europa foi criada para ter raízes, para ter fundamentos, para ter valores esses que vêm da sua construção. E que o abandono desses valores condena a Europa a ser outra coisa qualquer que não é aquilo que ela é. E, portanto, se não defendemos essa ideia de uma Europa de valores, de uma Europa com raízes, de uma Europa que, de facto, tem uma ideia em si mesma que vai muito para além dos interesses de cada um, então vamos perdê-la. E, portanto, e daí também talvez a razão daquilo que o Henrique disse, que é não sabemos bem para onde devemos ir e o que queremos ser. Bom, se for uma Europa só utilitária, isso é óbvio, vai continuar a ser assim e por isso a piorar. E, portanto, gostava de perguntar ao Henrique, que aliás acabou de dizer que não é dramático e que temos que ter algum otimismo, se ele não tem algum otimismo e se não acha que devemos manter esses valores bem vivos, sobretudo aqueles que eu acredito Embaixador, que preferem responder já ou importa-vos que eu peça ao Zé Elias Freitas e terminamos este primeiro round? Zé Elias trabalhou muitos anos em Bruxelas, na Comissão Europeia, e levantou a mão, portanto, Zé Elias, faz favor. Olá, boa noite. Muito obrigado. Está? Sim, estamos a ouvir, não estamos a ver, mas pode falar, não problema. Já estamos. Desculpe. Eu queria só dizer, talvez, duas coisas breves. É evidente que a Europa está metida numa camisa de 11 varas, não é? Como se diz. Mas eu vejo dois caminhos possíveis. Bem, para já, a Europa está a reagir, não é? Reagiu sobre a Groenlândia, reagiu sobre o Mercosul, reagiu sobre a Índia, portanto, já ainda está a reagir, não está totalmente KO. E eu vejo que há duas hipóteses que a Europa poderia reganhar dinamismo. A primeira seria conceder a adesão da Ucrânia imediatamente, aliás, o presidente Zelensky pediu isso, porque seria uma jogada, eventualmente penso que é o artigo 42, uma alegação do artigo 42 para não ser muito obsceno, o artigo da defesa mútua, podia ser derrogado uns anos, mas seria, imagino eu, uma movimentação política que deixaria o Putin completamente desesperado, numa altura em que a Europa ainda tem esperança de ter generais do Pentágono a apoiar o processo europeu, digamos assim. Desculpem esta hipérbole, mas penso que é compreensível o que eu quero dizer. A segunda, portanto, isso seria uma linha de ação absolutamente fantástica. Politicamente dava
o upper hand de novo à Europa, a Europa ficaria sentada à mesa e a margem de manobra do presidente Trump para fugir a um mínimo de apoio à Europa reduzia-se drasticamente e colocava o regime de Putin completamente sem saber o que fazer. A segunda atividade, a segunda ordem, o segundo caminho que a Europa pode fazer é avançar drasticamente com o programa Draghi na parte B do seu programa. Portanto, na política industrial, na política de ciência, na política de defesa, de indústria de defesa. Não necessitava de gastar já, de investir os 800 mil milhões a ano, sim, 800 mil milhões a ano, mas dar o sinal de que estamos capazes de entrelaçar as economias europeias rumo a uma competitividade, francamente, que está descrita muito bem no programa, no plano Draghi. Obrigado. Bem, passamos então ao embaixador e depois passamos ao Henrique, depois vamos a um segundo round. Temos aqui mais pessoas, possivelmente, dentro da ordem que combinarmos, não é, embaixador? Terminei, embaixador. Para ser muito rápido, eu partilho muito daquilo que são as angústias do Dr. Silva Peneda, naturalmente, e percebo, digamos, aquilo que mudou, como o Henrique dizia, o caráter mutante da União transforma completamente a União. Quanto ao Paulo Sande, a questão da duplicidade moral não se põe só nos gestos, põe-se também nas palavras. E ao pôr-se nas palavras, põe-se também nas atitudes. O aplauso global relativamente à tradução potencial em juízo de Vladimir Putin pelo Tribunal Penal Internacional não tem o mesmo barulho que tem a tradução em tribunal de Netanyahu. E a União Europeia não se ouviu-se muito mais relativamente a Putin do que se ouviu em relação a Netanyahu. E por outro lado, é evidente que nós vivemos sempre dentro de divisões dentro dos países europeus, mas o que no passado fez parte, digamos, da unidade moral da União eram os princípios e os valores. E esses princípios e os valores, ao serem aplicados com duplicidade em relação às regiões do mundo, como se a proximidade geográfica trouxesse, digamos, uma maior legitimidade em termos morais. Como volto a dizer, um morto em Kharkiv não é a mesma coisa que um morto em Gaza, é algo que fragiliza a União. Quanto à questão da decisão relativamente ao acordo de 2000, eu faço notar que a decisão demorou muitas dezenas de milhares de mortos dentro de Gaza até ter sido tomada dentro da União Europeia. Eu sei que nós vivemos dentro de uma União Europeia que tem nesta matéria uma hipersensibilidade, tendo em conta o caso alemão, tendo em conta várias dependências nesse aspecto. Mas a União Europeia, se quer ter, digamos, uma imagem internacional de entidade de bem, tem que discutir estas questões internamente e não pode deixar que algumas das suas figuras atuem no plano internacional demonstrando uma clara dualidade de atitudes. E o tempo aqui não é irrelevante. O tempo na reação relativamente, nós vimos a reação correta da senhora Ursula von der Leyen relativamente ao ataque terrorista do Hamas e vimos depois o alargar de meses durante os quais as reações europeias perante a chacina em Gaza continuavam com piedosas declarações de Bruxelas. Quanto à questão do multilateralismo, o multilateralismo, eu percebo que a relação birregional entre a União Europeia e a China, ou entre a União Europeia e a Índia, a União Europeia e o Mercosul, sejam fatores de reforço da relação externa da União e que só podemos saudar porque ajudam precisamente àquilo que foi sempre a doutrina da União nas últimas décadas, que é tentar abrir-se ao mundo. Mas isso não significa necessariamente que, volto a dizer, que o bloqueio do Conselho de Segurança, de certa maneira, ata as mãos à União Europeia para ter um outro discurso sobre as Nações Unidas. A União Europeia tinha obrigação de dizer dentro das Nações Unidas e no quadro das Nações Unidas quem é que está a bloquear o funcionamento do Conselho de Segurança. E porquê é que esse bloqueamento tem lugar.
E, portanto, nós devemos lembrar em duas coisas aqui, cá está a dualidade. A União Europeia usou, e bem, as Nações Unidas para condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia. As Nações Unidas, a União Europeia tem estado completamente calada relativamente ao modo como os Estados Unidos têm vindo a desmerecer e a desqualificar as Nações Unidas nos últimos tempos. Aquilo que se passou na Venezuela é um caso típico de uma dualidade de critérios e de uma falta de, digamos, identidade moral mínima. Não é a cara do senhor Maduro, que era obviamente um ditador sinistro. Não é isso que está em causa. O que está em causa são os princípios de direito internacional que a União Europeia tinha obrigação de dizer. E aí, tenho muita pena de dizê-lo, porque também o digo, porque funciona a contraponto da posição portuguesa, o presidente do governo espanhol esteve muito melhor ao aliar-se numa comunicação, em comunicações com as democracias latino-americanas, e a União Europeia esteve mais ou menos calada, e mais do que isso, não quero qualificar, digamos, a bondade imanente à posição americana que foi arguída pelo Ministro dos Estrangeiros português, que é algo que passa para além daquilo que mesmo alguma verborreia diplomática deve evitar. E, portanto, acho isto. E agora vem a questão do Conselho da Paz. O Conselho da Paz, por parte da União Europeia, deveria ter tido uma atitude muito mais clara, muito mais evidente. A União Europeia, obviamente, que está de acordo com o Conselho da Paz relativamente a Gaza. Disse-o, aliás, deixou passar no Conselho de Segurança. Nós não nos esqueçamos que o Conselho da Paz, na versão Gaza, já foi ao Conselho de Segurança. Mas a União Europeia deveria ter uma posição muito definida e concreta, no sentido de denunciar que algo para além daquilo que tem uma cobertura internacional através do Conselho de Segurança, para tudo aquilo que afete a globalidade dos poderes das Nações Unidas, não é aceito pela União Europeia. Isso devia ter sido dito pela União Europeia, abertamente, com todas as palavras. Dir-me-ão, mas não há consenso dentro da União Europeia relativamente a isso. Bom, então isso é a cara da União Europeia. Muito bem, Henrique. Tentar aqui provocar algumas ideias à volta destes temas que estamos aqui a conversar, pegando no que foi sendo dito. Eu acho que nós estamos a ter uma enorme dificuldade a adaptarmos a um mundo que é muito menos agradável do que aquele que nós tínhamos visto ser construído da década de 90 em diante. Aliás, para aqueles que vierem a dizer horrores, cobras e lagartos da globalização e por aí fora, a verdade é que o pós-queda do Muro de Berlim foi um tempo de felicidade que teremos muitas saudades. E a nossa dificuldade é, inclusive, destes processos mentais, ou seja, nós convencemos a certa altura, eu volto ao discurso, no fundo, sem querer, estou a voltar ao discurso do Primeiro-Ministro Carney, porque nós convencemos a certa altura que a política internacional obedecia primeiro ao direito internacional e depois aos interesses. Claro que se nós pensarmos, encontramos todos os casos em que não foi assim, mas havia um pano de fundo sobre os valores e o direito internacional que não havia da mesma maneira até 89, porque até 89 o nosso raciocínio, vou simplificar e provocar, era o nosso lado é melhor, se quiserem, o nosso lado não tem só democracias, as democracias estão todas do nosso lado, mas de vez em quando temos uns aliados que não são democracias, mas pondo na balança o quanto precisamos deles e o quanto eles não são democracias, pesava mais na balança o quanto precisamos deles. E, portanto, esse pragmatismo que muitas vezes fez com que os países ocidentais tolerassem ter aliados que tinham comportamentos reprováveis, trouxe-nos uma surpresa extraordinária nos anos 90 em diante, é que de repente foram caindo as ditaduras e os regimes autoritários, quer os que dependiam de Moscovo, quer aqueles que estavam encostados ao Ocidente, porque Moscovo já não podia apoiar e nós já não precisávamos de apoiar e as nossas opiniões públicas já não o toleravam. Nós estamos a ter imensa dificuldade em gerir esta nova circunstância de que vamos rever isto ser recalibrado. Não tenho dúvidas que vamos ver um recalibrar disto, porque vamos dizer, nós não podemos ter aliados só democracias e depois também vamos ter que dizer um bocadinho aquela história, he's a bastard, but he's our bastard. Nós vamos passar, isto vai acontecer nos próximos tempos. E, portanto, é irremediável, ponto 1. E, portanto, se quiserem ainda a questão de Gaza e da Ucrânia, com todo o pragmatismo, uma das maiores diferenças em relação à Ucrânia e a Gaza é que o agressor na Ucrânia é uma ameaça
imediato ou potencial à União Europeia. E, portanto, isso justifica não só porque é que os governos agem de uma maneira diferente, como porque é que os europeus têm uma posição mais unânime do que têm quando chega a Gaza onde se dividem. E, portanto, estes são os factos. E a verdade é que, também sejamos sinceros, isto também vem com uma dose, não é só de proximidade geográfica, também de proximidade, essa proximidade geográfica, aliás, ou se quisermos, emocional também surge porque há outros conflitos que estão abaixo do radar e sobre o qual ninguém nos pede reações, compreensivelmente porque elas não aparecem no dia a dia. E, portanto, essa diversidade de posições está justificada por isto, porque têm mais visibilidade uns do que outros e porque os sentimos mais próximos do ponto de vista da ameaça do que de outros. E, portanto, estou convencido que nós vamos ter mais disto, vamos ter mais conflitos morais, se quiserem, nos próximos tempos. Acho que vamos ter mais vezes conflitos morais desta natureza, mais parecido com o que tínhamos antes de 90 do que aquilo que tivemos da década de 90 em diante. E deixa-me, aliás, dizer, nós com a China, por exemplo, fazemos isso. Nós não falamos todos os dias sobre a China, sobre aquilo que normalmente falaríamos se não tivéssemos a relação de dependência económica que temos e de integração económica com a China que temos. E, portanto, até com a China é natural. Aliás, é uma coisa que se está a passar, que é, eu vejo o que se está a passar nos Estados Unidos com enorme tristeza, porque acho que é uma queda de onde não vai ser fácil levantar-se. E acho que não devemos excluir cenários extremos em relação aos Estados Unidos. Não sei como é que a desagregação interna vai correr, acho que podemos pelo menos equacionar cenários que nos parecem extremos. Mas isto dito, a China não passou a ser melhor só porque os Estados Unidos neste momento estão como estão e, portanto, este equilíbrio nós também temos que o fazer. Em relação à proposta de adesão da Ucrânia, eu acho que o discurso de Zelensky no outro dia em Davos foi de um realista. Eu acho que Zelensky percebeu uma coisa. Os europeus têm noção de que uma das razões pelas quais têm cedido tanto a Trump é porque precisam muito dos Estados Unidos para a questão da Ucrânia. E o medo de Zelensky racional é que os europeus, para poderem fazer mais face a Trump, abandonem um pouco a Ucrânia. E, portanto, eu acho que essa é uma das explicações de que Zelensky percebeu que podia precisar de se aproximar sozinho dos Estados Unidos, porque o respaldo que os europeus lhe têm dado podia vir a faltar. Isto dito, eu acho que nós, que não gostámos da reação de J.D. Vance, que lhe dizia mostre-se grato, não podemos agora, entre nós, dizermos que Zelensky tinha que se ter mostrado um pouco mais grato. Eu acho que ele reagiu perante as circunstâncias que tem e que são estas, foi levado para uma mesa onde os Estados Unidos tradicionalmente estavam ao seu lado e agora estão aparentemente no meio como mediadores. Eu tenho uma suspeita. Não sei se os Estados Unidos não gostam desta situação de prolongar da negociação, porque isso nos deixa a nós, europeus, precisamente dependentes e vulneráveis em relação às exigências dos americanos. E, portanto, eu não sei se Zelensky não leu isto desta maneira e percebeu que se tinha que aproximar mais. Portanto, tenho esta dúvida. Coisas concretas. Olhando para o relatório Draghi, eu que não defendo nenhuma alteração das regras, que o Paulo Santos sabe que sou insuspeito de ser federalista, acho que evidentemente temos que ser criativos. E, por exemplo, quando vejo surgir ideias como a do 28º regime, que é, se quiser, uma ideia profundamente federalista, que é passar por cima da legislação dos 27 Estados-membros e criar uma legislação europeia, uma espécie de legislação supletiva, eu acho que isso vai ter que ser um dos caminhos. De novo, alguma dose de criatividade. E isso vai ser particularmente importante se pensarmos em tentar mobilizar investimento europeu, ou seja, ir à procura dos venture capital, dos equity funds, para investir na Europa. Portanto, vamos ter que ir por esse caminho, porque a nós falta-nos dinheiro privado que invista na Europa. Mais até talvez do que investirmos muito na questão da regulação. Vai ser mais fácil isso do que o resto. E fecho com... Paulo, eu costumo dizer que prefiro dizer processo europeu a projeto europeu. Porque a ideia de projeto, para mim, é finalista, ao passo que o processo europeu é isto que temos feito. Eu acho que isto sem valores não faz sentido, mas não tenho dúvida que nós vamos ter que os acomodar numa realidade que é diferente. E nós não somos uma ONG. Like it or not, não somos. Combinámos, até por causa do aniversário do embaixador, que terminaríamos a máximo de 7h15, mas ainda temos aqui duas questões. Portanto, o Joaquim Silva Rodrigues, que foi também um antigo e ilustre funcionário da Comissão, aliás, foi nesse contexto que nos conhecemos há uns anos, e o nosso amigo Gonçalo Xavier, que é um ilustre também homem, muito ligado à Europa. Agradeço a vossa síntese, para depois passarmos agora. Presumo que mais ninguém quer colocar questões, pelo menos não estou a ver mais ninguém, e portanto, terminamos com estes dois e depois com os nossos jogadores. Joaquim.
Muito boa noite a todos. Estão-me a ouvir? Muito boa noite. Aproveito para dar um abraço de parabéns ao Sr. Embaixador Seixas da Costa, que hoje percebo que não esteja no Lameirão a comer as suas tripas do Lameirão, mas pronto, o mundo não é perfeito, quando for, passa a ser. Um abraço também ao Jaime. Um agradecimento muito sincero aos dois oradores que me deixaram sem perguntas, o que é bom sinal. Mas eu gostava de fazer aqui uma curtíssima e um abraço também ao Gonçalo Xavier, que já não vejo há muito tempo. Espero que mande um abraço ao irmão António, meu antigo professor. Eu gostaria só de fazer uma nota muito breve. Há uns dias atrás tivemos aqui o embaixador João Valde Almeida, numa sessão muito construtiva, também organizada pelo Jaime, e ele Já agora dá mostrou. nota que, Henrique, ele vai apresentar o livro para a semana, com o Presidente do Conselho Europeu, né? Em Bruxelas, né? Exatamente, em Bruxelas, tem pena de Sim, não estar lá. muito bem. Na altura, o João Valde Almeida tinha deixado uma ideia que era: a União está a mudar de idade, está a sair da adolescência, está em transição, em evolução. Eu gostava só de fazer aqui uma nota, que é o seguinte: no início dos anos 90, com o fim da União Soviética, a Europa, das duas uma, ou ainda estava na infância, o que não era o caso, ou no início da adolescência, porque durante 20 anos todos nos lembramos da abertura aos 13 países novos independentes, os novos Estados independentes, mais a Rússia. Estendeu o tapete, e eu posso dizer porque eu estive a trabalhar nessa área esses 20 anos, até ao início do século XXI. Durante esses 20 anos, tínhamos uma Europa adolescente ou inocente, e essa Europa foi digamos, depois traída pelo Kremlin, por Putin, porque mostrou exatamente aquilo que queria, aquilo que vinha. Passado esse tempo, e pegando nos triângulos das Bermudas, que João Valde Almeida, no seu livro, muito bem ilustra, vamos ter novamente um diagnóstico de adolescência contínua da nossa Europa, porque agrada ou não agrada aos nossos dois oradores, quando se fala da Europa, nós estamos a esquecer os 500 milhões de habitantes que continuam a não saber o que é essa Europa. Eu tenho imensa dificuldade em dar aulas aos meus alunos de relações internacionais, porque eu não sei que Europa é que lhes falo. Eu tinha preparado uma aula sobre o Mercosul há 15 dias, mudei para o discurso do presidente canadiano e amanhã, vejam só de que é que eu lhes vou falar, da ameaça de Chagos, do arquipélago de Chagos, que eu tive a oportunidade de conhecer bem na minha passagem pelas Maurícias. Eu já não sei, quer dizer, o multilateralismo, a inconstância, toda esta incerteza também jurídica, faz com que a nossa Europa adolescente, das duas uma, ou ganha juízo e passa a ser adulta, ou então vamos continuar a ter, nós, os convertidos, que estamos aqui neste painel, vamos continuar a ter uma dificuldade enorme em pegá-la pela mão para dirigir para a idade adulta. Mais uma vez, Jaime, muito obrigado e um grande abraço a Ok, todos. um gosto. Gonçalo, para terminar, e depois passamos às jogadores. Muito obrigado, Jaime, e mais uma vez parabéns por estas iniciativas que são extraordinárias. Vou ser sintético. Sr. Embaixador, há aquela grande frase atribuída ao Kissinger dos anos 70 que perguntava à sua administração: para quem ligo quando quero falar para a Europa? E eu pergunto-lhe, Sr. Embaixador, para quem é que nós ligamos quando queremos falar para a Europa? Esta questão, eu sei que é um bocadinho de hoje recorrente, dizer que não temos lideranças, não temos, há falta de líderes, mas de facto isto é talvez eu não o vou questionar sobre a sua brilhante reflexão, porque me esclareceu, ao mesmo tempo também me criou alguma angústia, mas esta é como resolver esta angústia da falta de liderança?
e para quem é que nós poderemos ligar, com quem é que nós podemos contar. Ao Henrique, perguntava o seguinte, perguntava duas coisas muito rápidas. Se o Henrique não acha que está em Bruxelas e não acha que, ao mesmo tempo que nós discutimos tão profundamente os destinos da Europa, o taticismo político, se o Henrique não acha que nas instituições, seja Parlamento, seja nas diversas repères, seja modestamente no Comitê Económico e Social Europeu, as pessoas não estão a perceber o que é que está a acontecer? Não te parece que há aqui uma Bruxelas que parece que está a fazer business as usual e não está a perceber o que é que está a acontecer e por isso é que há calamidades como as votações no Parlamento Europeu, etc. E nessa lógica, quando tu falas em cheques mais pequenos para Portugal, mas maior flexibilidade, se isso não nos devia preocupar. Na perspectiva de que não são a maioria dos governos dos Estados-membros não vai fazer bom uso, parece aquela criança a quem dão reboçados a mais e dizem para ela só comer um por dia e ela come-os todos no primeiro dia. Obrigado, e obrigado já mais uma vez por esta Nós podíamos estar aqui mais tempo, então aqui pessoas certamente que podiam também dizer muitas coisas e que têm dito muitas vezes, o Mário Franco, o Luís Madeira Pires, a própria Sofia, que está em Londres e ontem esteve connosco também. Mas pronto, como compreendem, há aqui um compromisso com o Sr. Embaixador, ele faz anos hoje e, portanto, prometeu-nos que terminamos às 7h30 e, portanto, eu passava a palavra de imediato ao Henrique e terminámos com o Sr. Embaixador. Henrique, por favor. Acho muito bem, Jaime, porque assim se resolve o risco de eu ter a tentação no fim de sendo o último, cantar os parabéns e garanto Exato. que é a última coisa que querem. De todas as patifarias que podem acontecer no mundo, eu cantar os parabéns é uma daquelas que não se deseja a ninguém. Mas fica aqui dado um abraço ao Francisco. Eu devo dizer que suspeito que quem ouviu o João Valde Almeida é capaz de ter ficado um bocadinho mais otimista, ao menos de terrorizar, porque eu acho que o João, apesar de tudo, do alto dos seus quase 2 metros, tende a ter uma perspectiva um pouco mais, apesar de tudo, a achar que estamos a fazer um caminho. Eu acho que sim, mas de facto estou um pouco como diziam há pouco, há uma dimensão de angústia aqui. Gonçalo, eu acho que há uma mistura de duas coisas que noto aqui. Uma, acho que se fala muito do que se está a passar, mas não se sabe muito o que é que se há de fazer. E depois há muita gente que está business as usual. Eu, no outro dia, num destes dias loucos, fui almoçar com um colega, consultor, lobista, com várias representações, e de repente começámos a falar, enfim, com um ar preocupado sobre qualquer coisa. Eu achei que lá vinha falar, enfim, já não lembro se era a Groenlândia, se era o que era uma destas coisas. E ele vem-me falar de um pequeno artigo, de uma norma, de um relatório, de uma proposta. E eu pensei, um de nós os dois está louco. Ou sou eu que estou louco e acho que devemos falar sempre das grandes coisas e não de vez em quando é preciso tratar do que é de facto onde temos capacidade de intervir, ou é ele que acha que está tudo bem e é ali aquele problema daquela regra. Eu acho que a solução para isto passa, sinceramente, isto é utópico e que sou capaz de não ter grande remédio, mas ou as lideranças europeias, e desta vez as lideranças parece-me que têm que ser as nacionais, ou os chefes de Estado e de Governo da União Europeia olham para o mundo e veem a mesma coisa à sua volta, ou nós não vamos ter remédio. Isto é, durante a pandemia foi possível a Presidente da Comissão assumir uma liderança, porque não só as circunstâncias eram específicas, como os governos nacionais estavam a tratar dos doentes e a evitar os mortos, e portanto houve um espaço para a Presidente da Comissão e houve, apesar de competências que não eram previstas, não era matéria típica de soberania. E pôde dizer, dar o primeiro abraço à Ucrânia. Agora, neste momento, para falar de defesa, para falar de temas de geopolítica e de grandes destinos, isto tem que ser os Estados que têm que decidir por si. E não me parece que haja outra hipótese. Agora, ou os Estados europeus olham para isto, ou os governos europeus olham para isto com sentido de responsabilidade e estão à altura da história ou não, e isso não temos muita alteração a fazer, a não ser contribuir com o nosso voto para que isso possa acontecer. Isto dito, eu acho que apesar de tudo, e quando dizia há pouco que não somos uma potência, não era para termos a sensação de impotência, que eu acho que nós às vezes também achamos, ficamos um bocadinho desesperados por não sermos uma potência. Calma, a China não gostou do que se passou na Venezuela, por outras razões que não as do direito internacional, e não conseguiu impedir.
A China não gosta de ver os submarinos americanos a passearem-se pelo Atlântico e a aprisionar navios que levem petróleo para a China. E também não invade os Estados Unidos no dia seguinte. Nem as potências conseguem tudo o que querem. Portanto, nós temos que ter aqui uma dose de pragmatismo sobre onde é que conseguimos ir, o que conseguimos fazer. E, portanto, insisto, eu acho que o nosso maior problema é estarmos todos a ver a mesma coisa. O segundo maior problema, que me parece que tem solução, é conseguir que o dinheiro privado europeu aterre na economia europeia. Terceira questão sobre o uso das verbas. Ao Gonçalo, parece mais ou menos irremediável. Acho que vai ser isto e é um problema nacional que nós vamos ter que perseguir e fiscalizar os governos nacionais em relação ao uso das verbas que vão fazer. Mas parece-me que o modelo vai ser este. Há um problema acrescido, é que esta flexibilidade vem com um risco a meio caminho. Agora pode cair bem aos governos, mas a flexibilidade levanta a dúvida sobre, então, para que é que há de haver sequer política de coesão? Porque se eu deixo de usar, se deixo de dizer, ela existe para a coesão daquele território que está abaixo da média europeia e passa a ser um cheque passado aos mais pobres, no próximo quadro financeiro o que vão dizer é, bem, se já não há política de coesão, porque é que há de haver? Portanto, esse é um risco que a flexibilidade que eu acho que os governos vão receber bem, lhes coloca a médio prazo. A resposta é, ou nós pomos as empresas portuguesas a concorrerem com as outras nos horizontes Europa, no futuro, a fundo da competitividade e coisas do género, ou nós vamos ficar para trás. Há vários na Europa que começaram a fazer e não são tão grandes que nos digam que nós país médio, não podemos fazer. Os Bálticos, os da Europa Central e de Leste, a Irlanda. Portanto, nós temos que imitar alguns desses a conseguir ir atrás desses fundos. Isto para sair daqui com alguma dose. Eu não tenho nem de perto nem de longe a altura do João Valde Almeida, mas para ter tipo, uma perspectiva de algum otimismo visto do mundo daqui de baixo. Um Muito abraço, obrigado, Henrique. parabéns ao Francisco Seixas da Costa e parabéns, Jaime, porque de facto. Henrique, e muito obrigado pela disponibilidade e por sempre vontade de estar nestas coisas. Embaixador, para terminar, e que espero que tenha realmente um bom dia, um bom resto de dia de aniversário. Está bem? Obrigado a todos, muito obrigado a todos pela simpatia. Jaime, já agora eu gostava de fazer aqui um preito de homenagem relativamente a esta sua teimosia de juntar e de nos ter a bordo. Sim, com alguma cuidado. Muito obrigado. O sharing knowledge tem para mim uma angústia que eu tinha antigamente com o Economist, que era, eu comprava o Economist e quando vinha o número seguinte eu ainda só tinha lido 10% do Economist, e então vivia nessa angústia permanentemente. Depois passei com o sharing knowledge, quer dizer, neste momento eu perco com a informação toda que vem no sharing knowledge, eu não a consigo acompanhar de maneira nenhuma. Mas de qualquer forma, parabéns por este esforço e muito obrigado pela vossa simpatia. Foram ditas aqui várias coisas relativamente e o Henrique falou muito nisto. A União Europeia é mutante, a União Europeia vai reagindo e vai se transformando em função dos desafios que vai tendo. As instituições europeias foram lentamente mudando de projeto, acumulando projetos, priorizando coisas que não eram prioritárias, e mais do que isso, e como foi dito no tempo da pandemia, até, eu vou dizer uma barbaridade, subvertendo os tratados, porque o papel que a Presidente da Comissão Europeia apanhou durante as crises, e não foi só a questão da pandemia, subverteu claramente a lógica dos tratados. Não vale a pena sobre isso ter qualquer discussão, e alguém me contou um dia que num Conselho Europeu Macron terá dito a Ursula von der Leyen isso, e ela disse, então vamos para o Tribunal Europeu, e você põe a Comissão no Tribunal Europeu e vamos discutir isso. Mas a verdade é que o efeito prático relativamente a uma maior visibilidade por parte da Comissão Europeia acabou por ser positivo, nomeadamente até pela criatividade com que foi possível acabar com alguns tabus, e a questão do endividamento comum foi um deles. Eu ainda sou do tempo em que isso praticamente não se podia falar e que era uma coisa quase digamos, reagida de uma forma até quase ofensiva face àquilo que era a filosofia global que alguns Estados tinham. A União Europeia vai mudando com o tempo, vai mudando com os desafios, vai mudando com os alargamentos, e também gostava de dizer uma coisa: os alargamentos também mudam a União Europeia. Nem todos, da mesma maneira, mas o alargamento ao Reino Unido e à Dinamarca trouxe para dentro da União Europeia
mais alguma relutância relativamente às políticas integracionistas. O alargamento que provavelmente foi mais neutral foi de Portugal e Espanha, que já tinha sido se calhar o da Irlanda e da Grécia, mas o alargamento aos países neutrais, aos 3 países neutrais, não foi totalmente inocente, tendo em atenção que reforçou a dimensão neutral, só havia na altura neutralista era a Irlanda, e portanto eu lembro-me das dificuldades que houve na negociação do Tratado de Amsterdão pela presença já desses países, e o grande alargamento dos 10+2 é um alargamento que mudou completamente a União Europeia. E mudou a União Europeia, mudou as prioridades e até, para um país como o nosso, que tinha vindo a aculturar com a Espanha, com a Itália, com a França, um certo olhar para outras áreas do mundo, nós demos conta de repente que o olhar passou para leste, e passou muito claramente para leste, e é normal, porque os países trazem para dentro da União Europeia, a União Europeia não é uma colonização, como na altura se pensava, de uma colonização do leste pela cultura que tinha sido criada no Ocidente. A União Europeia, ao trazer os países de leste e do centro e leste europeu, traz todas as idiosincrasias desses países, todos os seus medos, todas as suas obsessões, até as suas ambições relativamente ao modo como vão utilizar o novo mecanismo no qual se vão incorporar. E por isso mesmo, nós não devemos ficar surpreendidos que o alargamento vá mudando a União Europeia. A questão sobre se há um telefone europeu, eu acho, curiosamente, que há mais um telefone europeu hoje do que havia no passado. Acho que é mais fácil para os americanos ou para os canadianos saberem exatamente com quem falam na União do que no passado. Porque no passado nós tínhamos aquela coisa que era a carta franco-alemã que nos chegava na véspera dos Conselhos Europeus e que nos dava mais ou menos a linha, e nós víamos a carta franco-alemã, reagíamos, lá estão estes tipos, aqui a dar bitites sobre o que é que devemos fazer no Conselho Europeu. Esse Conselho Europeu, entretanto, já tínhamos o monstro, que era aquele texto que muitos sabiam e que outros não sabiam, que era mais ou menos as conclusões do Conselho 48 horas antes do Conselho se realizar. Nós não tínhamos essa situação, não conseguíamos chegar a isso, ou conseguíamos apenas com algumas cumplicidades e com a ajuda das fotocópias, que a máquina de fotocópias é um elemento essencial dentro da máquina europeia. A fotocopiadora é um elemento fundamental para a gestão dentro da União Europeia. Mas nós temos que perceber uma coisa, e que tem a ver com uma coisa que o Henrique sublinhou, que é esta agregação dos vários países e a possibilidade, que é interessante, de ver o Presidente do Conselho Europeu como uma espécie de ponte entre os que vão à frente e aqueles que ficam para trás. Há uma coisa essencial dentro da União Europeia que eu aprendi nos anos em que por lá passei. A eficácia funcional dentro da União Europeia é um elemento essencial até para dar às pessoas a noção que a União funciona e funciona em favor dos seus interesses e que resolve os problemas. Mas há um elemento essencial. Nenhum país se pode sentir completamente alheio às decisões da União Europeia. E eu, a certa altura, comecei a dar-me conta, e esta era uma das lutas no Tratado de Amsterdão e no Tratado de Nice, era não tornar irrelevantes os países de pequena e média dimensão. Em particular, os países de pequena e média dimensão que não se revissem na média aritmética do processo decisório de Bruxelas. Eu, se fosse belga, se fosse luxemburguês ou se fosse holandês, quase não preciso de comissários naquela altura. Por isso é que nós defendíamos ter um comissário português, nomeado por Portugal. Porquê? Porque o padrão médio de interesses que se projeta no processo decisório de Bruxelas estava coberto pelo padrão franco-alemão e esses países eram envolvidos. Agora, para quem estava na periferia física e até económica, era essencial que o cidadão, ao votar no seu deputado, por sua vez ia eleger um governo, por sua vez ia a Bruxelas, o governo que ia a Bruxelas não pudesse depois à volta dizer eu não consegui fazer nada porque a maioria foi toda contra mim. E por isso mesmo, o que nós procuramos lutar numa coisa que parecia quase lógica soberanista, para garantir um mínimo de voz nacional em Bruxelas, era precisamente para isso, para tentar haver uma pertença de toda a gente às decisões em Bruxelas, para que alguém não dissesse, bom, foi em Bruxelas, o que é que a gente está de fazer? A maioria foi contra nós. Mas se nós continuarmos nisso, há um problema de legitimidade dos próprios governos face aos seus governados a nível nacional. Isto é um ponto essencial, porque senão não estamos parte do mesmo clube.
não estamos parte do mesmo clube. Há uns tipos de segunda linha. E isto é uma habilidade que é preciso fazer e que era preciso jogar e que até na linguagem há uma dimensão semântica aqui. Portanto, é muito importante que todos estes mecanismos de integração diferenciada, que foram muito tratados, nomeadamente no Tratado Constitucional, mas também já no Tratado de Nice, sejam respeitados, porque esses mecanismos permitem que toda a gente esteja a bordo. Porque há uma coisa que é muito importante. Nós somos 27 países, não somos um país. Nós somos 27 países que têm ciclos políticos, que têm constituições diferentes, que têm governos com maior ou menor autoridade, que têm governos maioritários com governos de coligação, etc. E esses governos representam, todos eles, cidadãos. E esses cidadãos ou estão a bordo ou não estão a bordo. E não podemos, mesmo perante, salvo aquelas situações dramáticas, como é a invasão russa da Ucrânia, etc., que são momentos perfeitamente limite, nós temos que, no resto do tempo, ter toda a gente a bordo. E ter toda a gente a bordo com o processo europeu. E mais do que isso, é preciso que as pessoas não vejam a União Europeia como aquilo que lhes causa os problemas, mas que vejam, e isso é que é o grande esforço e a grande dificuldade, vejam a União Europeia como aquilo que lhes resolve os problemas. Porque cada país vai para ali, isso foi dito em várias intervenções, cada país vai para ali com uma agenda nacional. Tem uma agenda nacional de interesses, tem uma agenda nacional de sensibilidades, tem uma agenda nacional de proximidade geográfica, tem uma agenda nacional que se liga à própria dinâmica interna da relação intrapartidária dentro do próprio de cada país. Portanto, nós temos que encontrar aqui uma fórmula que leve toda a gente a bordo. Isso é extremamente difícil, mas se queremos dar passos em frente de natureza institucional, o Henrique estava a dizer que não era federalista, eu já fui antifederalista, já fui soberanista quase ao limite, deve ter sido o secretário de Estado dos Assuntos Europeus mais soberanista que houve na Europa, até que passei uma atitude muito pró-federalismo, quando percebi que talvez o federalismo fosse a solução prática para resolver muitos dos nossos problemas, quando me cheguei à conclusão que o federalismo, sendo embora essa solução, não tinha condições hoje para se concretizar. Muito obrigado. Muito obrigado. A continuação do Bom Dia do Adversário e muito obrigado a todos, está bem? Continuamos, está bem? Obrigado. Obrigado. Adeus, Joaquim. Gostei imenso.